isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então, enquanto você não aceitar o que Jesus fez por você, você não vai ficar livre do medo. Você vai ter que aceitar, entender, porque você tem que entender para aceitar. Ele levou, é isso aí, eu não preciso fazer. Olha que demais, é simples, gente. Mas o negócio é a cabeça, que está tudo errado lá dentro. Então eu preciso ler muito a Bíblia, ouvir esses ensinos ajuda. Porque você vai estudando a palavra, isso vai entrando. Quanto mais você ouve eu falar, vai nisso, volta, vem para isso, isso aí vai entrando em você. Se você está estudando, orando em casa, lendo a Bíblia, adorando, isso vai mudando a sua cabeça para você andar livre do medo. Porque o medo bloqueia a fé, você não recebe nada de Deus. Porque o medo é uma coisa do diabo, tá? Tem que aceitar, então, o dom da justiça. A hora que você aceitar o dom da justiça, o medo vai embora. Não tem culpa para mim não, diabo. Eu tenho autoridade de Cristo Jesus sobre vocês, pode sair. O meu Deus é por mim, diabo, você sai. Eu não aceito essa mentira tua, pode sumir. Começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor, ora em língua, você fica livre. Medo de tudo, medo de morrer, medo de resultado de exame, medo de tudo que eu disse. Medo de tudo. Medo da crise econômica, medo da falta disso e daquilo, medo, medo de ser abandonado, nem sei. É tanto medo que nem é para ter medo. Você tem Jesus. Ele disse, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Isso é maravilhoso, tá? Então, aí o medo não vai ter lugar mais para ficar na sua vida, sabe por quê? Não tem culpa. O medo se aloja na culpa. Eu errei, eu fiz errado, eu nunca devia. Pronto, se ele está vendo que você está indo muito bem, ele vai pegar uma coisa, então, gente, meu Deus, vai escafunchar lá atrás. Que coisa que já nem tem a ver, não tem, lá vem. Então, se você não está com a justiça, aceitou que Jesus já levou todo o mal da tua vida sobre ele, não tem culpa, não tem onde o medo se alojar. Eu não estou com medo de nada não, Deus está comigo. Olha que demais. Não estou com medo, porque Deus está comigo. Viu? Vai orar desse jeito, pra você ver. Você tem que falar nesse tom, você está sozinho no seu quarto, orando, onde você estiver. Você tem que falar. Às vezes estou lá pegando as panelas embaixo da cozinha. Mas olha que diabo, nem bem que não tem, porque eu vou falando. Estou abrindo a geladeira, pegar cebola, sei lá o que, o tomate, eu estou falando. Você pode sumir. Porque às vezes ele vem na mente, ele vem numa situação, me lembra Não, nem adianta, isso já está resolvido. E cito a palavra de Deus. O dia inteiro a minha vida é com Deus. Eu ando com ele e ele comigo. É isso que tem que acontecer na sua vida. Larga a mão do resto, você vai ter sossego na vida. Quando você sentar, você descansa, ele está lá com você, coisa maravilhosa. Então, Isaías 54:14. Veja isso. O que Deus fala aqui para nós? Maravilhoso. Esse Deus é bom demais, gente. Isso é qualidade de vida. Agora, o pobre de espírito fica andando ou pegar revista. Não, revista não existe mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou do tempo da revista, mas me desculpem. Não, que isso? Vocês vão já naquela televisão desse tamanho, que é tudo aquilo lá, smart, né? Que é smart também. Aí você já liga lá num canal que você começa a ver aquelas mansões, aqueles iates. O dia que eu tiver... que pobreza de espírito. Pelo amor de Deus. Ô, gente, fica sonhando com besteira. Vai andar numa vida real, que é Cristo Jesus. Você livre do diabo, das mentiras, do peso da sua vida, das doenças, de tudo que te sufoca, o que ele quer roubar da tua vida, tirar o sossego. Não, é por causa desse, é por causa daquele, não tem culpa, cai fora. Deus vai arrumar tudo. Você que tem que se posicionar em Deus. E acabou. Você não precisa ficar com medo. É por causa desse, é por causa daquele lá. Não, você não vai poder fazer nada, já viu que não? Aí você começa a inventar oração. Oração que não sai do fundo do poço.
Você tem que sair do fundo do poço. Você tem que estar sentado em lugares celestiais. Com Cristo Jesus. É lá que você tem que viver. E Ele vai fazer. Olha aqui, para você orar em línguas, põe então palavra de Deus. Evangelhos, cartas, para você ficar ouvindo e você vai ouvindo aquilo, está te ajudando. Em vez de você ficar pensando nos tormentos, no medo e coisa que não vai ter solução. Você não vai dar solução para nada. Deus já tem resposta, Jeová Jiré. Já tem a solução para todos esses problemas. Porque Ele é o Senhor, o absoluto. Aleluia. Ele já está com a solução no teu espírito. Ele não vai ficar pensando, como que eu vou resolver para ela? Ou para ele esse... Não, está no teu espírito, feito. É só resgatar. Você tem que andar com Ele, larga a mão de religião. Agora, aqui, gente, vocês estão escutando essa mensagem, né? Agora, daqui 2 minutos, vocês vão escutar a mensagem de outro que vai distorcer isso. Acaba com a tua vida, né? Decide o que você quer. Você tem que ser uma pessoa constante e firme no que você quer. Você quer a verdade? Anda só na verdade. Não fica escutando meia verdade, porque meia verdade é errado. É mentira. O pastor dele falou isso no livro. Ele ia lá, o pastor dele era um Deus, que ele adorava, ele falava cada coisa que ele sentava na primeira cadeira, na frente. Ele caía até da cadeira, ai meu Deus, que unção, que poder, que verdade. Quando ele começou a orar em línguas, estudar a Bíblia, e ouvir essa mensagem e tudo mais, chegou lá, começou, ai que maravilha que ele está falando. Peraí, mas isso aí não está certo não. Meu pastor está ficando diferente. Não, ele sempre foi diferente. Que agora os olhos dele, os ouvidos espirituais abriram. E ele viu que estava tudo errado. Caiu fora. Quem ora em línguas, quem lê a Bíblia, quem tem comunhão com Deus, sabe qual é a pregação certa do Evangelho. Não vem com essa. Ai, onde eu estou indo, está orando em línguas. Está orando o quê? E lá em casa, não ora nada. E nem tem o tesouro bom no coração, que é aquela listinha ali. Está tudo podre lá dentro. Então, o que é? Está tudo errado. Está tudo coisa da cabeça, profecia, visão, tudo da cabeça. Está valendo? Eu não quero que não venha com profecia e visão aqui de gente que nem está orando em línguas. Pode sumir. Que é mentira. Como é que Deus está operando ali? Me diga. Sai, gente. Vamos, acorda. Você quer profecia? Lê a Bíblia. Está aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler uma profecia para você agora. Tá bom? Isaías 54, versículo 14. É para você. Assim será a palavra 54, Isaías 54, isso. Serás estabelecida em justiça longe da opressão, porque já não temerás e também do espanto, porque não chegará a ti. Aí é profecia, você não quer a profecia? Acabou aqui, Bíblia é toda profética. Não precisa ficar escutando gente que nem ora, nem nada e ficar falando coisa para você. Às vezes fala coisa que é para te agradar, porque quer a sua aprovação. E às vezes está com raiva de você, fala coisa que é para te desagradar, por medo. Fora. E eu com isso. Tá valendo? Eu sonhei. Vamos parar com esse sonho? Porque se você não tem revelação, não fica falando para mim os teus sonhos, tá? Que vem da tua cabeça. Você não tem nem revelação. Porque se Deus quer te dar uma revelação, no sonho, Ele te dá um entendimento, a revelação. Você sonhou, você sabe o que é. Você não sabe? Então, tchau. Engaveta e fica com você mesmo. Não vem aqui me encher. Tá? Porque não tem nada a ver. Eu não tenho o dom da interpretação de sonhos se Deus não me dá. Não vou dar uma de espiritual aqui agora. Eu sei lá o que você está sonhando. Está sonhando coisa que você está querendo. De repente você ficou pensando o dia inteiro, você sonhou. Não é uma coisa que Deus põe. Né? Gente, é tão bom você viver no Espírito. Nada, não se fazer espiritual. Viver no Espírito. Você cai fora, tudo que é mentira. Por isso que o povo vem aqui na igreja e não gosta. Porque aqui, ó, é preto no branco. Não tem cinza aqui não, tá? Nem nublado. Eu não vou aceitar. Não vem aqui. A pessoa viu, chegou aqui, não vai ter bandeira para essas coisas. Não, tchau. Porque é o Evangelho. Ninguém gostou de Jesus quando ele começou a ensinar a verdade. Os religiosos pegaram uma cadeira para sentar nele. Como é que você fala assim com a tua mãe que está lá fora, já querendo pôr Maria, já quis naquela hora, como a deusa que ia interceder pela humanidade. Maria tem um lugar maravilhoso que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, glória a Deus. Mas era uma pessoa da lei antiga.
Tá valendo? Então. E ela estava no cenáculo, junto entre os 120, que a Bíblia diz, para receber a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, e orar em línguas, ser batizado com o Espírito. Então, não é ela que está lá no céu intercedendo. O católico, você fala isso, essa é daí que eu não vou escutar mais. Eu, quando fui escutar o pastor David, eu estava na igreja católica ainda, e levei um bando de católicos comigo. E ele começou a pregar essas coisas e outras coisas. Eu falei, ai, Senhor, essa gente não vai poder ouvir isso. Mas eu nem estou ligando, porque eu quero a verdade. Eu lá, quietinha, orando e falando isso com o Espírito Santo. Falei, eu nem estou aí. Mas ele pode rasgar o verbo. Eu quero a verdade. Não quero saber, eu não quero nada de errado na minha vida. Mas eu levei esse bando para falar, gente, tem uma mensagem que está além dessas coisas que está dentro dessa igreja católica. Elas nem escutaram. Você quer saber? Que as trevas eram tanto que elas não escutaram nada. Eu falei, vocês escutaram? Não. Eu falei, glória a Deus. Vamos voltar amanhã então, porque tinha mais. Tá? Porque ele estava querendo dizer que orar em línguas é importante, que até a mãe Jesus foi lá para receber. Vocês estão cegos, vocês não estão vendo? Tá? Quem orar muito em línguas não fica bobo, não. Fica besta, não. Enxerga, entende, escuta e sabe falar o certo. Então, por isso que ela é um pouquinho assim. Então, lógico, você está assim, você está desse lado. Não está, hein? Você tem que estar firme. Não vem falar bobagem aqui, ela tem que ficar escutando, né, gente? Com licença, até mais tarde. Porque você não vai ficar pregando para os outros, porque não entende. Para uma criança, você pode falar as coisas de adulto? Filho, a economia, menino tem 4 anos. A economia do país. Que economia que é isso? Não é para gastar a economia? Será que é isso? Ele não entende nada. Então a pessoa está aqui dentro da igreja, escuta isso, mas não entende nada do que eu estou falando. Pois vem com a conversinha religiosa. Eu tenho que escutar. É duro isso. Por quê? Porque não ora em línguas. Não ora. Não escuta no espírito. Vai orar bastante. Você vai ser uma pessoa que sabe se a pregação está certa ou errada. Você não acha isso ótimo? Porque o Espírito Santo testifica no seu coração. Isso é maravilhoso. Então ele está falando aqui que ele vai pôr longe o medo, o terror, a opressão. Porque é a justiça de Deus que te protege e que te livra disso tudo. É isso que ele está falando aqui, Isaías 54, versículo 14. Tá? Então esse medo, ele tem diferentes estágios, o medo. Porque ele começa aos poucos. Ele vai começando aos poucos. E ele vai indo até se tornar uma opressão na sua vida. Você está com medo, você fica só falando. Você está com medo porque falaram, porque fez isso, porque... E eu conheço. Eu fui lá no médico, ele me fez tanto desenho, ele olhou um exame que eu nem sei falar o quê. Um exame que você faz, mas que não é que está com a barriga aberta para se ver lá dentro. É diferente. Não tirou nada de lá. Mostrou alguma coisa meio nebulosa, assim. Começou a fazer desenho de tudo que é coisa, que falou que era câncer número 4. Mas ele ficou mais de meia hora falando isso. Mas nem me abalei. Se eu tivesse abalado, eu tinha vindo aqui chorar? Claro que vinha. Eu ia vir aqui, gente, eu ia pedir oração. Ai, que tonto. Aí vocês iam falar, mas é minha pastora, coitada. Isso é modo de você liderar um ministério com medo? Eu falei, então tá. Então, não, olha, vamos já vamos preparar isso tudo para você, bebê. Cadê teu marido? Mas ele está lá embaixo. Não, por que ele não está aqui? Não, porque não pode só uma pessoa entrar na sua salinha ali. Que era um negócio lá de Covid, sei lá, aquelas coisas. Aí, não, mas numa situação dessa, cadê tuas filhas? Elas moram nos Estados Unidos. Não me dá aqui o telefone que elas têm que saber, eu tenho que ligar para elas. Olha o diabo. Eu falei, tá bom, então tá. Então eu vou resolver isso, até logo, obrigado. Não acreditei em nada. Não acreditei em nada. Em nada. Então, a pessoa que está com medo, essas horas, ela caía em pranto, eu ia abraçar o Fernando. Ai, querido, vou morrer, meu bem, como é que vai ser? Eu ia pôr o homem, coitado, né, gente? Ele ia ficar chorando também. Lógico que ia. Ia me abraçar, não ia dormir de noite, ia ter dor de estômago, ia ficar aquele... Que é isso? Quando eu falei para ele, eu vi que ele ficou meio... Fernando, não fica preocupado, não. Aí a gente foi jantar, quando chegou em casa, isso aí é diabo.
fica tranquilo, tá tudo certo. Vou ver com a Maria Alice. A Maria Alice tem um livro, quando vocês precisarem, gente, elas têm todos os médicos lá. Parece uma assistência médica. Médico para unha encravada. Ela vai lá no livro dela, tá lá, fulano, endereço, tal, telefone, pode ir, ele é bom. Então, tudo tá testado lá, o que é bom, o que não é. E eu falei assim, eu vou com ela, porque agora eu nem sei, né? Porque isso era particular, já imaginou? O cara ia pegar os tubos, ainda ia me levar no Einstein, gente. Naquela hora, para me operar. Olha, gente, que coisa. Isso que é jogar o anzol, hein? Com confiança, o cara. Mas foi no peixe errado, certo? Pronto, vamos lá. Não, vamos no convênio, vamos ver esse negócio aí. Pronto, um médico, super médico, com segurança. Falou, não, um exame de imagem, você não pode falar uma coisa dessa. Um exame de imagem. Mas sim, tem lá, tinha um cisto. Mas era água, coisa de água, assim, que às vezes que não tem maldade nenhuma coisa. Mas o outro viu tudo isso, o diabo fez ele ver. Não estou criticando, gente, mas eu estou falando de posicionamento de fé no que Deus diz. Você pode resistir com a sua fé, mas você pode fazer um tratamento. Eu fiz a cirurgia, tirou, mas tudo bem, não tem nada. Não tem nada, não tem vestígio de nada, não tem nada. Então, você tem exame médico, você faz, mas você tem que estar firme na sua oração. Senão o diabo pode vir de sola e te matar. É isso aí. Entendeu? Eu não fiquei discutindo com ele, porque, meu Deus, porque não adianta. Eu que tenho que estar convencida aqui, né? O médico não vai se convencer nunca de nada. Ali não é lugar de fazer pregação de evangelho. Você que tem que estar convencido e rebater o que ele fala com o diabo. Tá? É outra história. É isso aí. Então, se a gente deixa o diabo agir com medo, ele torna uma opressão e nós ficamos escravos dele. É isso aí, que a grande parte dos cristãos estão escravos do diabo pelo medo. Medo. Tá? A pessoa tem medo de tudo. Tem gente que não anda de avião, tem gente que não sobe, não anda na escada rolante, tem gente que não anda num elevador, tem gente que não, sabe, não anda com um fulano que está guiando. Epa, é melhor eu guiar, hein? Vai, você lá sabe se o piloto do avião está pilotando certo, se aqueles instrumentos estão ok? Então, confia e vai, minha gente. Você está andando com Deus. Tá certo? Vou ficar agora tremendo de medo. Eu não. Tá valendo? Então vira opressão o medo, falta de Deus. Você tem medo do quê? Vai lidar com isso. Isso é um veneno. Vai lidar com isso, com a palavra de Deus para entrar no seu coração, tá? Agora, só que você tem que escolher aceitar a justiça de Deus na sua vida para você ficar livre do medo. Agora, dá trabalho, então morre com medo, fica até o fim. Pode ser um fim que demore ou pode ser um fim que seja rápido. Porque o medo destrói a vida. Não é coisa boa, tá? É porque a pessoa não quer ficar livre. A revelação da justiça de Deus na sua vida te deixa livre. Você está livre de condenação. Você foi justificado já. Então, eu não vou aceitar. Embora a tua cabeça esteja assim, você tem que ir falando. Isso é meditar, você vai falando. Contra o que a tua cabeça pensa e faz você tremer e ficar branco, ficar vermelho, ficar pálido, ficar suando, ficar tremendo, ficar com chilique, sei lá, meu. Você tem que ir falando na oração. Isso é a justiça. Você está justificado por Deus que criou você. Por isso que já não há condenação para você. Do diabo, do pecado. Tá valendo? Olha isso. Isso vai te deixando tranquilo. Você vai sendo outra pessoa segura, convicta. Isso é fé. A segurança vem da fé, a convicção vem da fé. Não que você veja, mas é porque você crê. Opera aí, tá? Então, a justiça, ela começa de tudo o que Deus é, de bom que é o que Ele é. A vida em abundância está aí.
Está dentro da justiça de Deus na tua vida. Ele te justificou e te deu vida em abundância. Então você tem que ver isso aí. Não é o máximo isso, gente? Então a justiça, ela começa assim, em tudo que Deus é bom, as promessas todas dele. Como que ele ia te fazer promessas se você não vai receber? E ele olhou, não, você não pode, você está condenado. Não! Ele fez promessa porque você não está mais condenado. Você foi absolvido completamente da sua culpa. Não há condenação para você em nada. Se posicione com confiança diante de Deus. E manda o diabo sair com as mentiras. Então você tem que tomar um posicionamento, uma escolha, te dá trabalho. Agora, o folgado, o que o folgado faz? O folgado deixa para lá, ai não, isso aí vai dar trabalho. Deixa. Não, nem pense, porque às vezes você, a tua alma quer te bloquear, tipo, ai, nem sei o que eu vou falar. Começa a orar em línguas, alto. Põe um louvor maravilhoso com aquelas palavras da Bíblia. Aí você vai sintonizando daqui, você vai ficando liberto. É isso aí, depois você começa a orar, tá? O negócio com essa justiça, você começa a ver o que Deus vê em você, quem você é. Porque Deus vê quem nós somos. A visão dele é diferente da nossa mental, natural. Pessoas justificadas, aceitas, lavadas no sangue de Jesus, agora filhos dele e filhas, com todas as bênçãos, com herança. Deus vê assim, com dons. Mas a gente não se vê. Eu não consigo, eu não sei. Por quê? Por quê, Deus? Não tem porquê, para com isso. Recebe, em vez de ficar com porquê. Tá valendo? Larga a mão de ser bloqueado. Para com esse bloqueio mental, é terrível, gente. Pelo amor de Deus. Se você começar a orar muito em línguas, ler Bíblia, ouvir essas mensagens, você vai começar a mudar. Você vai começar a receber. Você está travado, trancado, com trevas e o medo rolando aí. Porque não consegue ver o que Deus vê em você. O medo. Então está longe, está para lá da montanha. Nossa, Deus, eu nem sei, Deus me vê isso, credo. Eu não, eu já estou entendendo, já estou vivendo esse negócio. O que eu estou falando aí, eu sei o que eu estou falando. Que hora que eu estou orando, a minha vida está posicionada nisso. Você não precisa, ele vai levar quantos anos para você chegar nesse lugar? É só começar. Posicionar a tua mente no que Deus é. No que você é agora. Que você é lavado no sangue de Jesus completamente. E você ficou livre de tudo. O sangue de Jesus te lavou. Pensa nisso. Olha aqui, Jesus morreu na cruz, derrubou o sangue. O diabo foi lá e matou ele. Por quê? Porque todos os nossos pecados foram em cima de Jesus. Derrubou todo o sangue, tudo. Não ficou uma gota. E veja, ele foi sepultado, mas o espírito dele saiu do corpo dele, ele foi para o inferno. O espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Jesus foi lá no inferno, pegou todo o sangue dele, isso é espiritual, você não queira agora ficar bolando que jeito, ele pegou o sangue dele, foi lá no inferno e pisou na cabeça do diabo, acabou com o diabo, com a obra maligna dele, porque o homem que deu poder para ele sobre a terra, deu autoridade para ele, foi lá e acabou com a autoridade dele, falou, agora eu dou para aqueles que me aceitarem, mas antes disso ele pegou todo o sangue, de novo, subiu aos céus, e colocou o sangue dele no tabernáculo de Deus, no propiciatório. Lembra que na arca tinha o propiciatório? Ele colocou o sangue dele lá e se assentou no trono. Aí pronto. Tá? É isso aí que você tem que entender. Então, ele nos justificou, nos comprou, estamos lavados no sangue de Jesus. Isso não é coisa para entender com a cabeça, é para viver. Você tem que ter revelação, você tem que ficar estudando, falando isso, para você ter a revelação e se posicionar, eu sou dele. E acabou, eu não sou do mundo.
Agora a pessoa fica orando em línguas, ela precisa de um carro, ela precisa de uma casa, ela precisa de uma viagem, ela precisa de ter isso, ela precisa de aquilo. Tá bom, mas é que o David falava assim, aí que os anjos lá ficavam olhando o povo orando em línguas, assim, eles estão pensando que eles vão ter um carrão e tal, os anjos lá tudo olhando, aí um bate o braço no outro, assim, mas nem sabe que Deus está agindo, para ele não gritar mais com a mulher, e para a mulher fazer as coisas direito com o marido. É isso aí, eles estão sendo transformados. Mas nessa transformação, Deus te abençoa nas coisas naturais. Mas não que é a primeira coisa da tua vida, nem pense. A primeira coisa da tua vida é andar com Deus. A hora que você está andando com Deus, é junto, vai acontecendo os milagres externos aqui no natural. É bárbaro. Então, 2 Coríntios, agora, vamos lá. Gente, não dá para falar disso daqui em 2 minutos. Porque é complexo, né? Certo? 2 Coríntios 5, vamos voltar lá. Agora, nós vamos ver o versículo 17, que é tão conhecido pelos crentes, mas eles não sabem andar nisso. Nem sabem o que isso quer dizer, tá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você está porque você aceitou Jesus, amém? Amém. Amém. Então, você é nova criatura em Cristo Jesus, que é o seu espírito. Foi feito de novo. Com a vida dele e com o espírito dele. Não é mais o seu espírito velho, podre, trevas, do diabo, morto, sem Deus. Agora o seu espírito foi feito de novo, você é nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então, Jesus se fez pecado. Se fez pecado para quê? Para você se tornar justo. Isso aconteceu através da nova natureza. Então, Jesus fez pecado, morreu. O seu espírito não era morto? Sem Deus. Jesus morreu com os nossos pecados. E depois ele ressuscitou e ele nos justificou e nos deu a nova natureza. Somos novas criaturas. Portanto, o que era velho acabou, é para você viver agora uma vida nova. Você tem que mudar, entendeu? Que o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de conquistar as coisas tem que ser diferente. Vida no espírito. Não é com a sua força humana, com a sua capacidade intelectual. Não estou condenando, mas nem é preciso. Deus... Tanto que Paulo falou assim, olha, eu não vim com a minha eloquência, o cara era tudo. Além de fariseu, de ser um poliglota que falava várias línguas. O cara era um acadêmico por excelência. Além de tudo, ele era filósofo, porque ele foi discutir filosofia com os filósofos da Grécia, para mostrar a mensagem do Evangelho. Tá. O cara era tudo. Ele falou, olha, eu não vim aqui com a minha eloquência. Eu estou aqui sob a ação do Espírito Santo. Então, não é preciso tanto. Se você tem o Espírito Santo, você ultrapassa a sabedoria desse mundo. Muito melhor. Então, a revelação de que você é em Cristo Jesus vai te libertar do medo. Vocês estão entendendo que é preciso ter revelação? Só que a religião... Ai, gente, vinha tanta gente aqui na igreja assim... Porque pertencia a outras denominações que não ensinam, nem ora em línguas. Olha, eu tive uma revelação, eu vi você... Isso não é revelação. Isso é palavra de conhecimento. É um dos 12 dons. Revelação é outra coisa, é você ter o entendimento do que a Bíblia diz, do que você é, do que Cristo é, do que foi a obra redentora do Calvário, etc. Vida eterna, etc. Tá valendo? Revelação é isso. É você entender. O Evangelho não é essa coisinha que rola por aí, gente. Tão pobre. Eles só anunciam, amém, a salvação, pelo menos. Mas o resto, a pessoa fica massacrada e não sai daquilo. E andam em todos os pecados, acabando com a própria vida, acabando com a vida da família, não tem nada, é confusão, é tudo isso. Por quê? Só vive no nível da salvação.
A salvação é a primeira coisa. Óbvio que você tem que ser salvo para entrar no reino de Deus. E viver, então, toda a glória do reino de Deus, mas no Espírito. Tá? Então, nesta nova criatura não tem medo. Está incluído tudo o que Deus é. Nesse versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, em Cristo Jesus inclui tudo. O medo, a culpa, achar que não merece, não vai receber, tem condenação, não dá para fazer isso, acho que isso é impossível, vai ser difícil. Se você nasceu de novo, o seu espírito está justificado em Deus. Tudo é possível, aquele que crê, Jesus falou. Porque para Deus não tem nada impossível, Ele já fez o impossível, está dentro de nós. Gente, é muito mais fácil, é só você ter revelação, você sai dessa condenação de escravo hoje, que te bloqueia. É para você viver na abundância de vida, em todas as áreas. Não é para você ficar preso com o passado, porque essa escravidão é sempre trazendo o passado. Não tem passado. Acabou. É maravilhoso. Jesus te ama. Você tem que ter revelação disso. Jesus te ama. Deus, teu Pai, te ama. O Espírito Santo revela isso para você. Isso é obra do Espírito Santo. Tá? Então, não é mais para viver nas coisas antigas, do passado. Porque agora é para você viver numa nova realidade de vida. É diferente. Não é para você ir bater cartão nas igrejas, cantar aleluia, bater palma e não sei o quê, e ficar fazendo confusão lá dentro. E quando sai, você está angustiado, você está com seus problemas. Isso não é para acontecer mais, pelo amor de Deus. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. Isso aí é doutrina errada, isso é escravidão, trevas. O medo está nisso. Você já foi justificado, você tem que entender isso. O que é a justificação? Paulo fala muito bem isso. Em Romanos eu já andei falando isso, né? Dei umas introduções, agora estou indo, estou voltando. Está ficando mais claro. Então, você é uma pessoa especial para Deus. Ele diz que aqueles que são dele não serão envergonhados. Está escrito na Bíblia. Não é para você ser envergonhado, de jeito nenhum faltar coisa, acontecer mil coisas erradas com a tua vida, sem ficar encurralado, sem solução. Está errado isso aí que está errado. Então você tem que orar para ter revelação, para você ver como Deus te vê. O que é Cristo Jesus em você? Um só Espírito com você. Você vai sair rapidinho dessa jaula mentirosa do diabo, da religião, das trevas. Está valendo, gente? É tão bom porque ele vai tratando em todas as áreas da nossa vida. Então vamos ver agora Efésios capítulo 2. Então você tem que viver naquilo que é novo. Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui. Mais para frente um pouquinho. Rapidinho estamos lá. Efésios capítulo 2, nós vamos ver o versículo 6. Olha isso. E juntamente com ele, vamos ler o 5, e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça é um dom. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá no céu não tem medo, porque o diabo nem entra lá, jamais. Você espiritualmente está sentado em lugares celestiais. Você tem que entender isso. Você tem que ter revelação e ter convicção e ser forte com a força de Deus. Medo de nada. Você mesmo, com as mentiras do diabo, com a vida velha, bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida. Você. Não é ninguém em situação disso, daquilo. Não, é você mesmo. Porque está com a visão errada. Está andando na visão errada. No medo, nas mentiras. Sendo que você já foi justificado. Não há culpa, não há condenação. Eu já acabei de explicar como é que ele foi sentar nos lugares celestiais, Jesus Cristo. E nos levou com ele.
E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez, ressuscitou o nosso espírito. Ele nos fez nova criatura, novas criaturas. E nos fez assentar, nós todos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o medo é do diabo, não faz parte de nada do que é de Deus. Você tem que cair fora disso, larga a mão disso. E para de falar de coisa de medo. Lá na minha casa é só rebater. Agora o Fernando está até parando. Porque ele vem, porque anda aí de dia nos negócios, fala com um, fala com o outro. Vem, é só besteira. Só coisa de trevas. Depois ele chega lá, vem, fala, não, mas Deus é mais. Jesus já levou isso tudo, está escrito na Bíblia. Nem pense, não vem com essa aqui não. Ele fala, é mesmo. Agora ele fala assim, sabe o que é mesmo? Gente, ele está entendendo. Só Deus. Deus, ele é o nosso pastor. É Jesus, ele está conosco. Vai confiar em homem que você vai para o buraco. Homens não têm nada para te dar. Deus pode usar um homem para fazer um favor para você. E se ele não achar nenhum homem para fazer favor para você, ele faz mesmo. Ele mesmo, sozinho. Mas ele gosta de achar alguém. Porque ele quer fluir através de alguém. Para abençoar também, quem está sendo o tal que está sendo usado por Deus. Tá? Mas é Deus. Não tem que nos preocupar com nada. Ai, gente, a coisa está ruim, vai piorar. Vai mesmo para piorar, está escrito. E eu com isso. Mas Deus não falou que quem está com ele vai piorar. Quem está com ele vai ser abençoado sempre. E ele não vai diminuir bênção. Porque está inflação, porque não vai ter. Porque realmente, não vai ter. Mas os filhos dele serão sempre protegidos por ele. Nunca vai faltar. Ele promete. Então você tem que estar nessa visão. Você tem que orar muito em línguas, muito, porque essa palavra tem que sair do seu intelecto e entrar no seu espírito, para ser o fundamento da tua vida, tá? Então, o problema, esse trauma que esse medo causa nas pessoas, veio o quê? Veio de Adão, né, gente? Porque assim que ele pecou, o medo entrou nele, ele foi se esconder, né? E o medo invadiu toda a raça humana, a partir daquele momento, que a gente já nasceu com medo. Então, está tudo errado isso aí. Não é para a gente andar nisso, mas nós temos a justiça de Deus, com a graça, que a gente acabou de ler aqui. Deus vai nos colocar num lugar para reinarmos com Ele, junto dessa justiça, aqui na terra. Porque lá no céu já está tudo feito, gente. Lá não vai ter nada disso aqui. Lá é completo. Agora, para viver aqui, Deus preparou tudo. Não é aceitar Jesus e ficar o diabo batendo na gente o dia inteiro e acabando estraçalhando a nossa vida. Não. É para viver a vida se nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. É isso aí. Tem gente que fica matutando, estudando matemática, física, química, não sei o que, bababi, fazendo conta. Com Deus não é isso, é receber revelação. A hora que você receber a revelação, você reina com ele aqui em terra, tá? Porque se eu receber a revelação do que eu sou em Cristo Jesus, que eu estou justificada, eu estou indo no caminho certo e eu que estou no comando. Não é o diabo mais. Pensa nisso. Como que você dá ordem para a sua vida? Fala mesmo. Mas você tem que fazer isso no espírito. Usando o espírito, não a tua cabeça. É a mesma coisa no sentido que você tem autoridade para fazer isso. No seu dia a dia. Na sua vida. Você comanda o que é para ser e o que não é. Aí é que está a responsabilidade de você ser abençoado. É sua, não é de Deus, porque Ele já fez. Ai, Deus faz. Ele já fez. Ele não vai fazer coisa nenhuma. Você é que tem que falar a palavra, comandar, receber e pôr fora o que não é certo. Então, dá trabalho. Agora, o preguiçoso, né? Acha melhor, deixa para lá. Deixa para lá. Isso, se afunda com o diabo, que é isso que ele quer. Não, senhor, você está em guerra todos os dias. A partir do dia que você nasceu de novo, você entrou em guerra com o diabo. Porque até então você não guerreava nada, você era dele, do diabo, era ele que comandava. Agora, você nasceu de novo, é até Jesus vir. É guerrear com o diabo todo dia. Você tirar da mão dele o que é teu. É isso que você tem que fazer. Tá?
Que a religião, ó, você não merece, você não é capaz, você não pode, e isso, e condena, e faz coisa. Mas a justiça é um dom. Não precisa fazer nada, você recebeu o dom. Né? Se você recebeu o dom da palavra de conhecimento, o que você vai fazer para você receber aquele dom? Para você atuar? Você tem que esperar o Espírito Santo fluir ali. Você está deixando ele mover. É assim a justiça. Você já recebeu. Deixa o Espírito Santo agir. Ele te orienta, ele comanda, em vez de ser o diabo. Porque o diabo é tão mascarado, nojento, que não dá a impressão que é ele. Porque ele já domina mesmo. Mas ele está tão encalacrado que ele não quer largar. Agora, você tem o que é maior dentro de você, para expulsar, se libertar, ficar livre disso, com a justiça que Deus já te deu. É mudar o modo de pensar, tá entendendo? Você tem, dá trabalho, dá mesmo, mas você quer ficar com o diabo? Pô, a tua terra foi grilhada, entrou lá um bando, né? E aí você fala, eles estão lá, vira as costas e larga? Perde tudo ou você vai lá comandar? Se entrar um bando lá na tua casa para dormir na tua cama, usar teu chuveiro, comer, e você vai deixar? Não, você vai fazer de tudo para pôr para fora. Os anjos virão para te ajudar. Para você se libertar desses invasores demoníacos, mentirosos, que atuam através da tua mente. Não seja preguiçoso, vai atrás. Hebreus 4,16. Olha aqui. Nós vamos terminar agora. Tá valendo, gente? Mas não é o máximo. Que dia que não é boa essa palavra, gente? Todo dia é uma delícia. Todo dia é um banquete saborosíssimo de poder, que nos satisfaz, que nos completa. Diga. Hebreus 4, versículo 16, olha aqui então, presta atenção. Acheguemo-nos, portanto, depois disso tudo para finalizar, tá? Confiadamente junto ao trono da graça. Trono da graça, é só você começar, Senhor, eu quero te louvar, porque você é o Senhor dos senhores, você é o Rei dos reis, você é o meu Deus que morreu no meu lugar. É isso, por isso que eu começo aqui todo dia assim. É assim, é o dia inteiro isso. Você está louvando esse Deus que fez isso. E você já está na presença dele, porque ele diz, tenha confiança, você já está, você tem o Espírito. Comece a falar com ele da glória dele. Mas eu só sei 3 coisas. Então vai falando 3 e anota uma 4. Daí você cola. Aí você fala aquela, porque daqui a amanhã você já vai saber também. E aquilo vai fazendo parte da sua vida. Tá entendendo? Faz alguma coisa para te ajudar, caramba. Faz uma cola, tudo bem. Você vai lendo aquilo e pensa, fala de novo. E pensa e fala de novo. Quando você vê se aquilo começa a fluir de você, você está meditando, aquilo vai fazer parte da sua vida, transformar você. Mudar a sua mente. Você vai largar a mão de ser escravo. Você está acorrentado pelo diabo, pelas trevas, pela condenação, pelo medo. Coisa que Jesus já venceu e já te libertou, mas você anda escravo, porque você não fez nada da tua parte do que você tem que fazer. É você que tem que fazer isso, é responsabilidade sua. Porque senão você está orando em vão, aí Deus faz isso, Deus faz isso. Não vai fazer. Não vai fazer. Deus não vai tirar o diabo da tua vida. É você que vai tirar o diabo da tua vida. Com a sua conduta. Você que vai varrer ele fora. Ok, você. Autoridade, você tem autoridade. Vou ensinar sobre isso. Você tem autoridade, manda pau. Mas é porque eu sou... Você é com o diabo, então. Não, o diabo quer que você seja assim. Eu não vou falar. Não vai falar? O diabo é com ele que você tem que falar. Usar autoridade. Não aceitar. Para com essa mentira aí, com essa vozinha fraca. O diabo não é voz fraca não, meu. Você está precisando da força de Deus, sabia? Não vem com essa delicadeza com o diabo. Com o diabo você não trata com delicadeza. Ele é um pitbull dos violentos. Quando morde, não larga. Tá? Só vai largar com o nome de Jesus. Com a autoridade que ele te deu. Vocês estão me acompanhando? Larga a mão de ser qualquer coisa. E na igreja não faz nada. Faz o que na igreja por aí? Sei lá o que esse povo faz.
Aí não tem comando. Não tem comando, porque nunca ninguém fez, não sabe, não ensina e o povo está lá, tudo de bobeira. Doente, né? A pessoa já recebeu tudo que é doença, coisa arada, e está falando, ai, mas Deus é bom, sabe? Pelo menos. Eu escutei a pessoa falar isso para mim ontem. Dentro de umas igrejas aí, que eu nem sei qual que é a denominação. Não estou criticando denominação, mas olha o erro que a pessoa está. Não enxerga, de um olho já perdeu, pode acontecer qualquer coisa de perder o outro, está com pressão alta, está com isso, está com tanta coisa. Mas olha, estamos na igreja fazendo jejum tantos dias, isso não está adiantando nada. Porque não é pela tua obra que Deus vai te abençoar. O jejum é para acalmar a tua carne. Coisa tua. Para você poder orar mais. Atuar mais no espírito. Porque não é o jejum que move Deus. Deus não tem nada a ver com o jejum. Será que você consegue entender isso? Que você já fez quanto jejum? Mudou o quê, afinal? Hein? Me diga. Não é jejum que muda teu caráter. Você tem que atuar. O jejum, ele age para diminuir a sua carne. Você fica você fica sem comer, perde o gosto. Porque a gente só tem prazer nas reuniões. Se eu fizer uma reunião aqui com a turma, nós vamos comer, né, gente? Vou ficar olhando para tua cara? Ah, por favor. Nem me chame. Não é o caso. Nós fazemos reunião para a gente comer junto. É uma coisa boa, confraternizar. Delícia. Agora, você está jejuando, não tem graça, né? Agora, nós todos vamos ficar olhando o quê? Nem assunto tem mais. Só fica pensando na pizza. Na torta, no cheesecake. Né? Que delícia. Ai, veja. Então, quer dizer, você está numa pior mesmo. Você não vê a hora de acabar com isso para ir lá que nem um louco comer tudo. Então, para quê? Não estou descartando, mas você tem que entender a função do jejum. Não é isso que vai transformar você. Vai ajudar você a orar mais. Você vai lá no shopping, não vai tomar nem um café, nem comer um pão de queijo. Eu tô com essas migalhas na minha bolsa, eu só posso isso, mas pelo menos eu vou ver umas vitrininhas e como um pão de queijo. E tomo um café, que aliás está muito caro. Já vai uns 40 pau, um pão de queijo, uma xicrinha de café, cappuccino. É caro. Bom, mas é o que eu tenho, mas tá ótimo. Pelo menos eu andei, vi as vitrines. Agora, peraí. Não, mas eu tenho 40 pau, mas não posso tomar nem um café, nem um pão de queijo, né? Porque eu estou de jejum. Então tá chato. É para você ficar orando, não é nem para ir lá. É esse o objetivo. Tá valendo? Porque quando você orar, a oração, você se posicionando em Deus, orando em línguas, buscando mais, você está sendo transformado. Tá valendo? Amém. Bom, então, olha aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. No trono da graça, só tem confiança, não tem medo. Ai, sabe, já viu pessoa assim? Então, eita, o que é isso? Você está por fora. Por que isso? Você não tem confiança em nada, uma pessoa que está desse jeito. Não tem nem coragem de falar nada. Eu era assim, mas eu não sou mais, acabou. Fui liberta. Fui liberta completamente. Completamente. Eu ia às vezes fazer lá visitas, até 40 reais, sei lá. Depois começava a chegar outras gente, muito assim. Aí eu começava a ficar tão sem graça, e agora eu quero ir embora, mas não tenho nem coragem de levantar daqui. Já sentiu isso? Ai, coisa horrível. Que eu não estou nem aí. Ai, gente, com licença, sejam felizes, até logo. Eu estou livre. Você anda com Jesus, você é livre. Você não é sem educação. Mas você não fica preso a nada. Sabe? Não é a etiqueta que te faz fino. É o amor de Deus, é a verdade. Você nunca vai pisar na goela do outro. Você vai ser sempre amável. É diferente. Tá valendo? Então, você é uma pessoa que adquire confiança. Você que tem relacionamento com Jesus. Você não fica tremendo. É medo. A pessoa vai falar a voz... Medo. Tá tremendo. É medo. Olha o que o diabo faz, gente. Coisa do passado. Oprimiu a pessoa. Tormentos. Cai fora disso. Vocês estão me acompanhando? Amém. Ficar livre disso daí. Então, no trono da graça só tem confiança, não tem medo, porque é diante de Deus.
a fim de recebermos misericórdia, pode ser correção de vida também, mas é tudo na misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É para nós irmos, o Espírito Santo está falando, é para você ir com confiança diante de Deus, para você receber misericórdia e graça, para resolver o seu problema. Aleluia! Não é para você chegar lá e ser açoitado e Deus acabar com você. Você vai com confiança, Deus é teu Pai, Ele não está te punindo. Jesus já deu exemplo do filho pródigo. Ele não puniu esse filho que fez só coisa errada. O outro estava na obra, mas nunca teve um relacionamento com Deus. Nunca usufruiu da glória do Pai. Ficou só lá na obra, trabalhando, e depois veio na porta e falou, o que está acontecendo? Teu irmão. O outro empregado falou, teu irmão, tenha dó, o meu pai ainda criticou. É isso que o religioso faz. Só você que é abençoado, é? Eu não entendo por que Deus te abençoa. Tem isso. Cobiça amargurada e sentimento faccioso, que eu preguei a semana passada, é isso aí. Tá valendo? Destrói, porque tem a visão errada. Tá acorrentado, tá na escravidão, não sabe ser abençoado. Que tristeza. Porque Jesus falou, olha, o pai na varanda, quando viu o filho lá longe, saiu correndo ao encontro dele. Ele mostrou como que é o nosso Pai celestial. Ele te quer, ele não te condena. Ele colocou a condenação que estava sobre você, sobre Jesus. E ele foi crucificado, morreu na cruz. Para você ter tudo. Então vai mudar essa cabeça. Larga a mão de ficar filosofando, porque isso não interessa o que você está falando. Você tem que mudar o teu jeito. O jeito de pensar, o jeito que você ora, comandar a oração, é isso aí. Não adianta querer você ficar citando versículo. Não é isso que está mostrando que você está andando com Deus, porque não está. Porque quem está andando com Deus, o posicionamento é outro. É a luz aqui, iluminando. A bênção, assim, igual o rio, fluindo. Está acontecendo o que é para acontecer. Está valendo? Então, gente. Tá? É com confiança, para você poder reinar. É para reinar aqui, como sacerdote e rei, que ele fez para nós isso aqui, com Cristo Jesus. É porque é você que comanda, se você vai reinar ou se você vai ficar na escravidão. Você quer reinar ou você quer ser escravo? Você que sabe, fica aí desse jeito. É decisão sua, é escolha. Estamos chegando nos últimos dias desse ano. Por que você não escolhe mudar para o ano que vem, você começar a ver o comando que Deus te deu autoridade para a sua vida e você ser abençoado por Ele? Mas você não está recebendo porque você não está no comando. Você não está no comando. Está, só com a cabeça. Está valendo? E se você começar a ficar no comando, o teu chamado vai aparecer. Com certeza. Tá? Então, nós temos que aprender a falar o que Deus fala, ver o que Deus vê, fazer o que Deus faz. É para nós sermos isso, tá? Que a revelação da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dá, que dá esse entendimento, você entendeu, você sabe, isso é revelação. Você começa a ver como Deus vê as coisas. Como Deus faz as coisas. Para eu fazer igual. Né? Fazer igual. Nós temos que copiar Deus. Ninguém é Deus, mas é para copiar. Porque diz que é para nós fazermos igualzinho a Ele. Sede imitadores de que Jesus está escrito aqui em Efésios. Sede imitadores de que, né? Já leu lá? Capítulo 5. Sede imitadores de Cristo Jesus. Imita Jesus. Faz o que Ele fez. O que Ele viu, como que foi. Igual. Vai ser tudo maravilhoso. Vai lendo a palavra, você vai vendo como que Ele faz. Paulo escreve como que Ele fez, como que Deus fez. E ainda ele destrincha trechos dos profetas do Antigo Testamento, o que eles falaram. Ele ainda destrincha aqui, porque ele sabia tudo da lei, dos profetas. Ele estudou demais. Tá? É isso que nós temos que aprender. Então, isso é reinar na vida
e ficar livre do medo. Valeu? Amém. Vamos fazer uma oração para que isso entre no seu coração, ergue o seu braço. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo dom da justiça, ó Deus nosso Pai. Por isso nós podemos ficar livre do medo, da opressão. Nós estamos livres, o Senhor nos deixou com a justiça para nós andarmos na sua alegria, Senhor, na sua paz, no seu amor. Porque no nosso espírito nós já estamos muito abençoados. Em tudo, em tudo. Deus meu Pai, que todos aqui escolham, através do Espírito Santo, a viver na revelação sobre a justiça de Deus. Eu oro, Pai, para que eles recebam essa revelação. E nós te louvamos, Pai, pela sua vontade para as nossas vidas. Nós te agradecemos e te damos toda a glória no preciosíssimo nome de Jesus. Nós todos nos dizemos. Amém. Amém. Aleluia. E Deus fez, hein? Então vamos orar por esses pedidos. Senhor nosso Deus e Pai, eu agora imponho as minhas mãos sobre todos esses pedidos e creio, Senhor, que a tua unção que está no meu coração será liberada agora, para que todas essas situações sejam abençoadas. Eu repreendo a ação maligna do diabo nestas vidas, nestas situações. E diabo, eu te ordeno, solta estas situações agora. Você vai sair porque eu clamo o sangue de Jesus sobre cada situação, cada pessoa, cada vida. E oro para a manifestação do milagre em nome de Jesus. Eu creio que milagres acontecerão aqui. Seja a cura física, emocional, seja, Senhor, a libertação do medo, seja agora, Senhor, a parte relacionamento familiar, seja o que for, todos sendo abençoados na área que for, quem precisa de um trabalho, um emprego que está pleiteando, Senhor, seja abençoado agora. Senhor, em nome de Jesus, uma vaga em algum lugar que a pessoa está pleiteando agora, seja abençoado agora. Eu não só oro para esses pedidos que estão aqui, mas para quem está fisicamente aqui, quem está em casa através da mídia, que está nesse vídeo agora. Receba essa unção agora, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo porque essa pessoa está esperando essa vaga, essa colocação, e eu te agradeço porque você já colocou essa pessoa lá. Você abençoou para essa pessoa estar nesse local, em nome de Jesus. E essa pessoa, Senhor, que está procurando um local de trabalho, está esperando alguém chamar. Eu creio, Pai, que você está agindo e essa pessoa vai ser chamada. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está fazendo isso. Agora, em nome de Jesus, eu oro pela paz nos lares, Senhor, pela sua provisão para as famílias, para todos aqui, que nada falte nunca. Em nome de Jesus, eu repreendo a ação maligna de Satanás nesta área, Senhor, da provisão na vida dos irmãos. Em nome de Jesus, você sai agora. E eu te louvo, Pai, a tua luz entrando nestes lares e dissipando as trevas. Em nome de Jesus, os teus anjos sendo enviados para essas famílias, para esses lares, e para haver paz nessas famílias, para haver reconciliação, para haver também, Senhor, a salvação. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que a tua palavra veio nesta tarde libertar todos os oprimidos, os cativos, Senhor, por Satanás, pelas doenças, Senhor, pelo medo, pelas inseguranças, Senhor, coisas ruins que estão acontecendo na vida. Eu oro agora para que tudo seja ajustado em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo cuidado em te dar toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu final de sábado, essa semana que se encerra aqui, mas amanhã começa uma nova semana. E que Deus abençoe a sua semana com vitórias. E você, ungido pelo Espírito Santo, tenha revelação daquilo que Ele
é e quer te dar em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a sua presença aqui comigo para eu poder partilhar esse evangelho poderoso com você. Que você seja abençoado em nome de Jesus e até o próximo culto. Amém.